Agora sim, a gente fala sobre o aumento dos casos de dengue. O mosquito da dengue, como a gente contou há pouco, é responsável por transmitir as doenças febre amarela, a chikungunya e também a zika. E a principal característica do mosquito é a coloração preta com aquela presença de listas e manchas brancas. É um mosquito doméstico que depende da água limpa e parada para colocar os seus ovos. E agora sim a gente fala com o médico Roberto Debinski. Bom dia, doutor Roberto. Agora o senhor me ouve? Bom dia, Jolie, a todos do Tribuna Virtual. Ouço sim. Perfeito, doutor. A gente falava agora há pouco, e nós lemos essa notícia também, antes do senhor entrar, sobre o aumento dos casos, não só de dengue, mas de outras questões correlacionadas. A que a gente deve esse grande aumento de número de casos e mortes de um ano para o outro, doutor? Bom, essa doença é uma doença sazonal, ela depende do mosquito, do Aedes. O mosquito, ele nasce nos criadouros, onde fica a água parada e com o calor principalmente. Então, na época do verão, é a época principal. Esses dados são dados do fim do ano até aproximadamente o mês de abril. E agora nós já estamos no inverno, os casos voltam a diminuir um pouco, mas sempre tem esse aumento de casos na época do verão no nosso país. Agora, doutora, você falou, né, principalmente na época de verão e afins, como é que funciona esse levantamento? Só para a gente entender, porque a gente já está ali quase praticamente a gente está no inverno, né? Quase não, estamos no inverno, né? E a gente tem esse delay de informação, como é que funciona? Sempre é feito, as informações elas são colhidas com delay, então realmente como você falou, nós estamos agora, o aumento do número de casos, mas essa estatística ela está sendo até o mês de abril, até o começo de maio provavelmente, né? Quando o número de casos aumenta por conta da alta temperatura. Então, é assim que funcionam as coisas, né? A gente tem essas informações um tempo um pouco depois, e como é uma doença sazonal que depende do clima, agora nós estamos falando no inverno, que não é nem um inverno tão grande que a gente tem no nosso país, fora a região sul, e citando os casos do aumento do início do ano, dos 4 primeiros meses. E, doutor, falando especificamente sobre a dengue, elas são de alguns tipos? Para quem, às vezes a gente ouve falar da dengue, mas não sabe efetivamente sobre a doença, né? A gente ouve falar do mosquito, mas não entende a doença. Como é que ela se manifesta? Quais são os sintomas? E também o tratamento. A dengue é uma chamada arbovirose. Então, o próprio mosquito, a Aedes, ele transmite a dengue, que existem 4 sorotipos, 4 tipos de dengue. Infelizmente, a pessoa pode pegar dengue 4 vezes, não é? E esse mosquito, ele também transmite outras arboviroses, como a zika. A gente teve, se lembra, né, alguns anos atrás, o caso de grávidas, gestantes, tendo filhos com uma má formação, do sistema nervoso por conta da zika. Tem esse ano um aumento grande do número de casos também da febre chikungunya, também transmitida pelo mesmo mosquito. A dengue é uma doença, tem risco, ela pode inclusive causar morte. Existe a dengue hemorrágica, é uma doença que a gente tem que ter todo o cuidado com ela. A maior parte dos casos são casos que não se agravam, mas existem casos que se agravam também. Então, o ideal sempre é a prevenção, porque não há um tratamento específico para a dengue, nem para essas outras arboviroses, como a zika e a chikungunya também. Doutor, o senhor falou, né? A prevenção é o melhor caminho. No caso da dengue, acho que desde sempre a gente ouve falar sobre essa questão do acúmulo de água, né? De prestar atenção nesse período de chuva também, para que não se acumule água em pneus ou outros lugares. Quem gosta das plantinhas, antes de deixar água, colocar terra. O que a gente tem de mito e verdade nisso? O pessoal fala assim, colocar água sanitária na água ajuda. Será? Então, esse mosquito ele se reproduz, coloca os ovos em fontes de água limpa. Então, se você puser água com terra, se puser realmente água sanitária e tal, você já dificulta o processo, né, de eclosão dos ovos e da deposição dos ovos pelo Aedes. E, principalmente, evitar esse acúmulo de água, como você falou, pneus, vasos, se você tem garagem, você tem caixa d'água, deixá-la bem tampada. Todos os locais onde tiver água parada e limpa será um foco potencial dos mosquitos. Agora, falando sobre... A gente está falando de prevenção,
não é, doutora? É importante que a gente... Eu lembro que na minha cidade... tinha aqueles agentes comunitários de saúde que passavam, né, em cada casa para justamente orientar as pessoas nessa prevenção. Também tinha no litoral aqueles carros do fumacê, né, que o pessoal chamava assim, e que jogavam a fumaça para tentar ali ajudar nesse processo de contenção do mosquito e afins dessas doenças. Hoje, como é que funciona essa questão de atenção básica e de vigilância nos municípios aqui de São Paulo e do Brasil? Então, cada cidade tem a sua própria rotina. Então, geralmente existem esses fiscais que vão nas residências, nos comércios, para verificar, para orientar. Se você tem foco de água parada, para ensinar. Se tem pessoas que não sabem como fazer adequadamente esse cuidado preventivo. Então, existe na maioria das cidades essa fiscalização e a orientação vai depender lá do Departamento de Saúde, das orientações gerais que não fogem muito daquela rotina que a gente conhece. Precisa se cuidar de não haver nenhum foco de água parada. E os fiscais vão lá e vão observar, olha, você tem aqui um vaso, ou suas plantas estão colocando em risco porque você não cuidou e tal. E às vezes a pessoa nem se deu conta, nem sabia que isso estava acontecendo. Então, é uma medida, assim, importante. Doutor, alguns especialistas também dizem que a situação do aumento desses números de casos de Zika, dengue, chikungunya também se devem porque faltou orientação nacional do Ministério da Saúde para que as equipes trabalhassem nesse contexto da Covid-19. Eu gostaria da sua análise sobre essa questão. Então, nós tivemos um ano atípico com a pandemia da Covid, o foco todo ficou para a Covid. Parece que se esqueceu um pouco das outras doenças, inclusive as doenças crônicas, as cirurgias, o número de casos de todas as outras doenças aumentou, o cuidado foi mais dificultado, porque todo o nosso foco até hoje ainda está na questão da Covid. E, com certeza, esse cuidado precisa ser centralizado, precisa ser bem orientado, né? Porque, senão, se a gente cuidar somente, claro que tem que se cuidar da Covid, com todas tudo aquilo que deve ser feito, as orientações que a gente vem assistindo, vem replicando sobre a higiene e tudo mais, mas não se pode esquecer as outras doenças, inclusive essas doenças sazonais que nós temos aí todo ano, né? Também teve uma questão de diminuição dos casos aparentemente em 2020, porque as pessoas ficaram mais em casa, se movimentaram menos, cuidaram talvez um pouco mais lá das suas casas, então não... O cuidado com os focos de água talvez aumentou, porque as pessoas estavam mais ali. Então, tem uma série de fatos que juntos contribuíram, né, tanto para a diminuição do cuidado das doenças em geral, o aumento de algumas doenças, e esse foco aí na Covid que a gente teve durante todo o ano de 2020 até agora. Nós falamos sobre essa questão do aumento da dengue no estado de São Paulo, no país, também do chikungunya, agora sobre o Zika, né, doutor? Nós ouvimos muito falar sobre esse processo, né, e alguns anos atrás, cuidado com as grávidas, né, que podiam transmitir para os seus filhos, crianças que nasceram com sequelas justamente por essa questão. Hoje, como é que estão essas mães? O senhor tem alguma informação de como estão esses tratamentos dessas crianças que nasceram com essas sequelas? Como funciona o tratamento? Então, é até importante para que as pessoas que estão em casa entendam. E o quanto também essa doença cresceu por aqui? Então, essa doença teve o pico alguns anos atrás, pela transmissão, pelo Aedes, e foi algo muito traumático, porque é uma doença que deixou sequelas em muitos recém-nascidos, em muitos bebês, que hoje são crianças. E, claro, foram casos variados, casos em que a microcefalia trouxe uma sequela maior, outras menor, e tudo isso, o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com pediatra, com neuro, vai ter que acontecer pela vida toda, né? Se isso deixou um grau de sequela maior ou menor, cada criança teve uma consequência, desde aquelas mínimas até sequelas mais graves, como a gente pôde acompanhar, né? Então, todo cuidado é pouco, o mosquito Aedes, ele realmente... Ele tem o potencial de transmitir todas essas doenças, então todas elas são perigosas porque trazem consequências, né? A Zika, com o quadro neurológico, com as sequelas neurológicas em crianças, não é? A dengue, que pode causar hemorragias, deixar sequelas também.
a chikungunya, que a gente tem acompanhado muito esse ano, então deixando muitos casos graves de dor articular, de sequela por meses, né? Então, a prevenção é a única maneira de nós lidarmos com essas doenças. Então, ela é fundamental, a conscientização da população, os cuidados com esses focos de água parada, também cuidar a vestimenta, repelente, tudo isso é importante e são as únicas medidas que nós temos para lidar com essas doenças e com o mosquito, é óbvio, né, que é o transmissor delas. Perfeito, doutor Roberto, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia por aí. Bom dia a todos.